E nós vamos passar aqui agora para análise dos nossos convidados sobre os discursos do presidente eleito e hoje diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Coronel Telhada, quer ter a honra? Olha, na realidade, o discurso do ministro Alexandre foi muito mais político do que o próprio presidente, né? Ele fez ali um espetáculo próprio, defendendo o seu ponto de vista e atacando os seus opositores. Isso é bem claro, e aproveitou um momento próprio dele para colocar isso em prática. O discurso do presidente, em suma, ele agradeceu ao STF, ao STE, Supremo Tribunal Eleitoral, aliás, que ele tinha que agradecer mesmo, que o ajudaram muito nessa campanha. Sem o STF e o STE, com certeza, ele não teria chegado à presidência da República. E ele continua com a velha técnica, né, de culpar os outros pelo que eles fazem, né, e dizer que vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, mas nós sabemos que durante toda a campanha isso foi uma técnica bem usada pelo PT, e não só durante a campanha, mas durante todo o tempo de vida do PT, assim, eles acusam as pessoas das atitudes deles. Ele usou a palavra democracia inúmeras vezes, né? Fez a palavra democracia ser dita aí várias vezes, só que nós sentimos que essa democracia que eles exploram, que eles dizem muito, é uma democracia fútil, uma democracia hipócrita, porque democracia é justamente o que eles combatem, né? Eles não querem a verdadeira democracia, que é a liberdade de expressão, que é a verdade das pessoas, que é a manifestação das pessoas. Essas pessoas só podem falar o que pensam, ou só podem se manifestar quando falam a favor do presidente eleito, que se falar contra já não é manifestação, aí já é um ato antidemocrático, já é terrorismo. Então é uma técnica própria do PT e que ele usou de novo no seu discurso. Falou até da Segunda Guerra Mundial, Pavinato. Eu não entendi qual foi a ligação que ele quis fazer da Segunda Guerra Mundial com o discurso dele, quando no meu entendimento ele até desonra o Brasil na Segunda Guerra Mundial, que teve uma participação ativa através da Força Expedicionária Brasileira. Centenas de homens. Porque ela teve um líder também que foi preso. Sim, só se for essa comparação. E foi depois liberado pelo judiciário. Exatamente. A despeito das provas. Só se for essa comparação, porque comparar a campanha eleitoral com a Segunda Guerra Mundial, além de ser uma afronta à nossa Força Expedicionária Brasileira, é um total desconhecimento de história do que aconteceu naqueles anos terríveis, nos anos 40, né? Também falou que deixou bem claro aí, pelo que eu entendi no discurso dele, que ele vai trabalhar pelo controle das redes sociais. Ele falou que é um absurdo as redes sociais terem sido usadas assim, que ele vai tomar providência, que ele vai trabalhar nesse controle das redes sociais e da quebra da liberdade de expressão também nas redes sociais. E outra coisa que eu achei interessante, ele falou que é importante a participação do povo nas decisões do governo. Só que eles não reconhecem a participação do povo, como é no caso desses manifestantes hoje em Brasília, se colocando totalmente contra o que está ocorrendo. Essas manifestações não valem. Essas manifestações são antidemocráticas. Então, tudo vale quando é do lado deles. Se não for do lado deles, não vale. Então, é uma coisa muito interessante. Já o Alexandre de Moraes, ele falou várias vezes em lisura e transparência. Que campanha que foi essa que teve lisura e transparência? Eu não vi. Aliás, é uma coisa que se pediu desde o começo, o voto auditável. Eu daria. Exatamente. Tá a olhos vistos a única lisura do TSE que nós vimos aí. Uma coisa que o senhor chamou a atenção é verdade, ele trata a democracia como coisa. Democracia não é coisa, democracia é processo. Democracia não se planta, democracia se pratica. Exatamente. Ele não sabe o que é democracia. E além de citar a Segunda Guerra, ele fez duas referências à minha luta. Ele sempre falou da minha luta. Não, ele falou a minha luta, a luta dele, né? A minha luta. Eu não estou fazendo correlação nenhuma. Analogia, eu só pesquei expressões do discurso dele, tá? Mas você vê que o Alexandre de Moraes, ele fala várias vezes em lisura e transparência, coisa que não houve, porque desde o começo o povo quer isso. A única coisa que o povo reclama é a falta de lisura e transparência na eleição, por isso que se pediu voto auditável. Se tivesse, eu seria o primeiro a dar cara a tapa, não há, mas não há. E só para fechar, questionar, né? Só para fechar aqui, ele
fala da estabilidade do Estado democrático de direito. Justamente o que foi quebrado, agora está instável. Fala da observância fiel, que eles observaram fielmente a Constituição, e nós sabemos que um dos maiores gritos da população é justamente a falta dessa observância à Constituição Federal, em vários sentidos, na quebra de vários valores individuais, direitos do homem, que nós falamos aqui, Pavinato, naquele documento feito em 1948 na ONU. E, finalmente, ele falou da liberdade de imprensa e liberdade de expressão, né? Ele fala isso de uma maneira como se tivesse... Eu até fiz uma analogia, ele fez aqui, esse discurso dele fez o próprio Roland Freisler, um famoso juiz da Segunda Guerra Mundial, ficar corado com o tamanho disparate desse discurso. Então a impressão que dá é que quem está sendo diplomado é o Alexandre de Moraes, não é o Lula. Deise Teocário, você, cientista político e jornalista, ele falou várias vezes, o Alexandre de Moraes, né, do submundo das redes sociais, tanto ele quanto o Lula, e ele exaltou, né, a mídia tradicional. Era uma suspeita que eu já tinha, porque apareceu um consórcio de imprensa para essa eleição. Sim. E a imprensa tradicional, que foi a imprensa louvada pelo Alexandre de Moraes, é a imprensa que deixou de ganhar dinheiro com as redes sociais. Exato. E ele diz que não sobrará pedra sobre pedra até a próxima eleição. O que a gente pode esperar? E qual aí o seu entendimento dessa cerimônia? Eu acho que um dos pontos principais é o que o coronel falou, a diplomação parecia que era do Alexandre de Moraes, né? E aí eu sempre lembro de uma coisa que é fundamental, assim, o Alexandre de Moraes, ele tem que aparecer mais do que os outros que estão ao redor dele, né? E foi por causa disso que a gente teve esse problema no sistema de freios e contrapesos que o Lula falou ali, né? Um sistema vigiando o outro. A gente teve esse problema aqui no Brasil quando um começou a se embaralhar, porque o Alexandre de Moraes, ele não se acomoda bem numa posição em que seja só de ministro, né? Ele tem que aparecer mais do que todos os outros, e isso ficou muito claro nesse pronunciamento dele. Aí outros pontos que eu queria ressaltar, assim, de uma forma muito breve. O presidente eleito agora, ele passou a campanha inteira falando que ia reunificar o Brasil, que ia dar paz, tranquilidade. Nesse período de transição, ele já atacou responsabilidade fiscal 2 vezes, ou seja, não deu nem paz nem tranquilidade. E essa fala dele de reunificar o Brasil caiu por completo nesse discurso, né? Foi uma linha divisória muito forte. Assim, amor, ódio, bem, mal. Amor, ódio, bem, mal, verdade, mentira, como se um lado fosse detentor da verdade e o outro da mentira. Então teve uma divisão muito forte. Como se não bastasse, o Alexandre de Moraes foi lá e colocou a pá de cal, né? Veio chutando a porta. Então, eu acho que o que a gente pode esperar para os próximos 4 anos é um país bem mais agressivo, né, pelo que a gente está vendo aí. E em relação à imprensa, acho que nós vamos ter belos desafios para isso. Ficou bem claro nos 2 discursos. Marcelo Bella, sua análise e a minha pergunta. Nós temos agora uma democracia bolivariana? É Simão Bolívar, né? Simão Bolívar e o sonho da América Latina ser uma única pátria, né? A Gran Pátria. Foro de São Paulo também falou sobre isso. Bom, realmente a gente fica muito preocupado. Eu, como presidente de entidade de classe, representando 500 mil trabalhadores e empresários, nós ficamos muito preocupados quando a gente ouve a palavra controle. E tanto do presidente Lula como do ministro Alexandre de Moraes, nós ouvimos várias vezes essa palavra sobre controle das mídias sociais. Controlar a mídia social, na verdade, é como o Ministério da Verdade do livro de 1984, de George Orwell, né? O livro que fala sobre você controlar o que é mentira e o que é verdade, você determinar o que é mentira e o que é verdade. Isso não é bom. Isso trouxe esse discurso do Lula e o discurso do Alexandre de Moraes está trazendo mais polarização. Eu acredito que as manifestações vão recrudescer, ou seja, vão aumentar agora, depois do ato de hoje. E olha, falando em diplomação hoje, Pavinato, houve aí um movimento da Polícia Federal com o esquadrão antibomba, como você comentou. Tic-tac. E não foram capazes de desarmar. Tic-tac. Começa agora o tempo para o Bolsonaro e a família dele serem presos. É isso que está por vir. Você acha que isso vai acontecer, Vão prender Marcelo? O presidente Bolsonaro. Você acha que não, eu tenho certeza, se este governo entrar com esta linha que está dizendo de revanchismo, eu anotei aqui, revanchismo, eles vão querer prender o presidente Bolsonaro. Por isso que alongaram agora as ações a qual o presidente Bolsonaro está envolvido, tanto da pandemia como de fake news. Então,
tic-tac. O tempo está se esgotando. As areias da ampulheta estão acabando. Daniela Alves, o que você achou desse momento da democracia? Pode ainda chamar de democracia? Pode ainda falar democracia brasileira? Pavinato, pelo que eu vi, nós temos aqui configurado um estado de exceção no momento em que eles falam em controlar as redes sociais e, obviamente, as informações, o que as pessoas falam. Agora nem os parlamentares podem falar mais. Quem dirá nós aqui que estamos analisando? Eu mesma começo a ficar agora com um certo medo de falar, porque a gente não sabe mais o que nós podemos falar. Então, eu vou analisar o que está acontecendo em Angola. Em Angola, este país teve recentemente eleições. É um país que sofre com uma corrupção endêmica. Se vocês forem puxar, também tem um histórico muito forte com relação ao Odebrecht, BNDES. E neste país, as pessoas não podem... E aí vai falar de Angola, eles só vão falar da morena que vem com o chocalho amarrado. Exatamente. Agora, com a corrupção endêmica, ninguém fala. Não faz. E o que acontece, imagina. E o que acontece lá, além disso, as pessoas não podem mais questionar os poderes, não podem questionar o processo eleitoral. E, claro, se a gente for analisar um pouco mais, a gente está, né, num caminho muito similar, porque nós não podemos mais. Porque nós... A gente tem que escolher as palavras. Não, a gente não pode questionar o processo eleitoral. A gente não pode. É claro, é decisão tomada. O que a gente vai fazer agora? A gente não pode mais falar, é simplesmente isso. Aqui na TV a gente está falando, a gente não pode mais colocar a nossa opinião, nós não podemos mais questionar os poderes, essa é a verdade. Essa é a verdade que nós estamos vivendo agora. Nós estamos, sim, em um estado de exceção. Mas podemos mostrar, né, Pavinato, os resultados. A gente pode comentar, sim, em relação aos resultados deste próximo governo, que está herdando números fantásticos da economia, os melhores números desde 2013, como aconteceu com o próprio Lula, quando recebeu o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então ele já transformaram em herança maldita, então, claro. Ele está herdando um bom governo, com bons resultados, e nós vamos aqui, empresários, analistas, jornalistas, vamos continuar de olho, torcendo pelo Brasil, torcendo por você, eleitor, independente de quem você votou, porque ao final de contas, uma das verdades que foram colocadas ali, uma das poucas verdades que foram colocadas em um dos discursos, que o Lula vai ter que comandar 220 milhões de pessoas, não só quem votou nele. Agora só nos resta só torcer mesmo, né? Exatamente, torcer, e torcer em vão, não é torcer em vão, porque a gente sabe das coisas. Não é à toa que a gente estuda história. A gente estuda história porque a humanidade, ela é uma criação que repete muito os erros. A história nos ensina que nós vivemos em ciclos. Existe um filósofo russo chamado Burdiev. Eu não sei se não deve ter muita obra dele traduzida para o português, mas o Burdiev, ele falava da nova Idade Média. Quando ele escreveu isso, ele não tinha ideia da rede social. O que a rede social trouxe de bom, além do ódio? A rede social não trouxe ódio, senhores. A rede social, ela só fez que todas as pessoas fossem ouvidas. Coisas que nós não ouvíamos antes. Deu igualdade a todo mundo. Exatamente. Pelo bem, pelo mal, a rede social, ela mostra o que a nossa sociedade é. Exato. Mas uma coisa boa é que ela, também entre as informações mentirosas, ela não deixa nada ficar em sigilo. E para que haja sigilo, tem que haver medida como essa, que o presidente do TSE tem feito, Alexandre de Moraes. E é o confinamento da informação, é o confinamento da notícia, que é capaz de nos levar a uma nova Idade Média. Burdiev escreveu a nova Idade Média antes da Segunda Guerra Mundial. Ele nem sabia que isso ia acontecer. E isso só é possível com o confinamento da informação. E o que Alexandre de Moraes prometeu no seu discurso foi calar as redes sociais em nome da mídia tradicional. E antes de encerrar, eu só gostaria de salientar um trecho do discurso do ministro Alexandre. Ele se impertiga, ergue a voz, levanta o queixo e chama o povo brasileiro
de covardes. Ele diz: covardes! Diz covardes com um esquadrão antibombas ao seu redor. Ele diz covardes com os dragões da independência na antessala. Ele diz covardes com seguranças armados até os dentes. Porque este covarde, que acabou de chamar o povo de covarde, sim, não teve sequer a coragem de responder às questões que o povo lhe fez nas ruas. Covarde, ministro Alexandre, é o senhor. Covarde ou não covarde, uma pessoa só pode ser difamada mediante o devido processo legal. E se nós não temos devido processo legal, a culpa é sua. Portanto, o senhor que abusa de senhoras de 60 anos com a Polícia Federal, o senhor é um covarde.